Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, agora em Salmos 85, versículo 6. Salmo 85, verso 6 diz: porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Nessa tradução, na tradução NVI, diz: acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Bem, essa é a palavra que o Senhor ministra em nosso coração para compartilhar com a igreja. Mas eu peço aos irmãos que curvem suas cabeças nesse momento, fechem seus olhos e vamos pedir graça sobre graça ao nosso Pai Celestial, para que Ele possa e venha falar aos nossos corações. Pai querido, nos colocamos à disposição do Seu Santo Espírito para sermos usados por Ti nessa hora, para aprendermos e assimilarmos a Tua palavra, que é grandiosa, poderosa e maravilhosa. Toca, Senhor, verdadeiramente em nossos corações e permita que venhamos sentir a Tua presença e, sobretudo, ouvir a Tua voz em nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nenhuma outra geração como a nossa geração ouviu, não somente ouviu, como também viu, tantas confirmações bíblicas se cumprindo. Interessante que ontem eu fui dormir diante da notícia de que o Papa convocou líderes de todas as religiões do mundo, e a proposta é unificar as religiões. Não é simplesmente o ecumenismo, mas é unificar todas as religiões. E nós bem sabemos que, por mais que a ideologia, aparentemente, humanamente falando, seja a mais propícia para o momento de tantos conflitos, de tantos atritos, nós sabemos que é o caminho do anticristo, onde haverá um só idioma, uma só moeda e uma só religião. E hoje, pela manhã, acordei com a notícia, do decreto da nossa presidente, permitindo, na realidade, autorizando que em 2016, ao chip, é sobre o chip, 2016 vai unificar todos os documentos, e todos os documentos será um só. Antes era só especulação, mas agora é decreto. Nós também sabemos que é um grande caminho. É verdade que tem suas controvérsias, tudo tem suas controvérsias, mas a gente sabe que a partir de então haverá só um cartão, e esse cartão há de conter o nosso RG, nosso CPF, nosso título eleitoral, enfim, tudo em um só caminho. E há certa interpretação sobre o chip que será implantado como marca da besta. A grande questão aqui é que nossa geração, torno a repetir, mais do que nenhuma outra, temos ouvido e visto a confirmação das profecias em nosso tempo. As profecias estão se cumprindo, estão acontecendo. Quem diria que um dia uma nação ia abrir as portas para que houvesse a marcha para Satanás? Você está sabendo que vai haver a marcha para Satanás? E vai ser em janeiro, domingo agora. Já ocorre em alguns países. O preocupante é que essa marcha para Satanás, ela ocorre com sacrifícios. Não somente sacrifícios de animais, mas sacrifícios humanos. Há muitas crianças que desaparecem. A gente sabe que é tráfico de órgãos, a gente sabe que é escravidão infantil, a gente sabe que em alguns casos é para prostituição, mas outros são sacrifícios humanos mesmo. Isso não tenha dúvida, irmãos, do mal instaurado e da sagacidade de Satanás. Então haverá em nosso país, não só em um lugar, em vários lugares, marcha para Satanás, declarando que Satanás é o senhor dessa nação. Eu mandei um recado para os pastores da cidade. Eu criei o grupo dos pastores de Paulo Afonso,
no WhatsApp e mandei um recado. Se vocês não quiserem a marcha para Jesus, me dê, que a gente realiza. Deixei lá o recado. Faz 3 anos, 3 anos que a marcha para Jesus, salvo engano, não acontece. Se vocês não quiserem, me dê, a gente faz. E a gente faz sem bater na porta de prefeitura. A gente faz porque o nosso Deus é capaz de manter e sustentar a sua obra. Amém? Porque o motivo que parou foi por não ter ajuda do prefeito, da prefeitura em si. Pelo menos é o que se alega. Bom, a gente faz. Está lá a mensagem, ninguém respondeu até agora. Mas se eles disserem, faça. A gente faz para a cidade toda, não é para a Batista Evangelizadora, não. A gente fica somente na direção e na organização. A primeira marcha para Jesus, nós conseguimos, a nível da evangelizadora, vender 130 camisas. A segunda igreja que mais vendeu camisas foi uma igreja que conseguiu vender 50. Então, a igreja evangelizadora sempre foi muito participativa nesses eventos. Então, esteja orando, porque a gente não pode aceitar que o inimigo venha bradar em nosso meio e a gente ficar calado. Como dizia Martin Luther King, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Nós não podemos ficar em silêncio. Nós precisamos bradar para que toda a terra venha ouvir a nossa voz e sermos a voz daquele que clama no deserto. Amém? Outra notícia que também me deixou muito preocupado foi hoje. Eu não pesquisei a fundo, perdoe-me a falta de informações melhores, mas Paulo Afonso está entre as 250 cidades mais perigosas de se morar do Brasil. Você viu isso? Quem viu essa informação? Só eu vi. Só eu vi. Olha aí, 250. A posição do Paulo Afonso parece que é 168. Sei que Paulo Afonso é uma das mais perigosas do Brasil e a Bahia é o estado mais perigoso do Brasil. Mais perigoso do Brasil. E nós não podemos, como cristão, simplesmente nos omitir. Precisamos agir e reagir. Teve uma notícia recentemente em Paulo Afonso, saiu até nos sites aí, que Paulo Afonso era uma das cidades responsáveis pelo tráfico de 70% das drogas da nossa nação. Não é a principal, mas ela está entre as principais. Não é à toa que eu já falei algumas vezes, quando o Chechel da Timbalada veio para Paulo Afonso, a banda voltou e ele quis ficar, porque nunca encontrou uma cidade com tanta facilidade de drogas. E é interessante que só há uma entrada, na cidade. Como é que consegue isso, Só há uma entrada e consegue ter toda essa manifestação. Paulo Afonso é uma das cidades, isso aqui disse um advogado que congregou conosco, Márcio Rogério. Ele fez a pesquisa e disse que Paulo Afonso é uma das cidades na Bahia de maior índice de divórcio, e a maioria dos divórcios era por adultério, relação extraconjugal. E aí você vai ver personagens, artistas, como o ator Cauã Raymond, e rompeu o casamento com Grazi Massafera por causa daquela menina, como é o nome dela? Essa mesmo. Eu tenho que me fingir que não sei, senão vão pensar que eu sou noveleiro. Isis Valverde, Essa aí. Gente, ocorreu aqui, no nosso quintal. Aquela cena de adultério que proporcionou o divórcio a nível nacional, em nossa região. Em nossa região, tem representantes políticos que estão na mídia por meio de polêmicas, supostamente envolvidos em corrupções. Venhamos e convenhamos. Não estou dizendo quem é certo e quem é errado, estou tratando de dados. Então, que cidade tão pequena é essa que causa tanta repercussão? Tanto para o bem, quanto para o mal. Porque nós podemos nos envaidecer de sermos a capital da energia. Apesar de que alguém já disse que um cachorro faz xixi no poste, falta energia. É provável daqui a pouco faltar energia, deixa eu ficar calado. A capital da energia, mas se você der um cuspe no chão, cuidado, vai ter uma queda de tensão.
Mas, enfim, Paulo Afonso tem toda essa questão da importância através das usinas hidroelétricas, da energia elétrica para a nossa nação, com toda a contribuição, mas também é um cenário de prostituição, de drogas, de suicídio. Suicídio, em termos de população, quando se faz essa comparação, Paulo Afonso é uma das cidades que mais tem suicídio. De igrejas divididas, desunidas. Em Paulo Afonso há muito isso. Então vamos conhecer as entidades, os principados da nossa nação, que atua em nossa geração, né, se opondo à verdade do Evangelho. Minha esposa me lembrou ali que Paulo Afonso é visto em outras regiões, sabe como? Cemitério de pastor. Não sei se você já ouviu falar, mas ouvi isso em Recife, no seminário, ouvi isso em Salvador, na convenção, né, devido a muitos escândalos que aconteceu. Eu lembro quando eu disse que estava voltando para a minha cidade, na formatura do seminário, 2 amigos meus olhou para mim e chorou. Rapaz, faça isso não. Choraram. E eu lembro do que eu disse para eles. Um deles já esteve aqui, que foi o Luciano. Disse bem assim, eu vou para lá e se for da vontade de Deus, lá será chamado casa de profeta, não cemitério de pastor, casa de profeta. E quando eu vejo um seminário que nós estamos aqui, pessoas vindo de Delmiro estudar conosco, né, uma aluna nossa, que é a Kátia, se tornou a primeira escritora alagoana da Convenção Batista Brasileira, até me convidou para fazer a recomendação do seu livro, eu escrevi até no seu prefácio. Então, fico muito feliz, porque esse é o nosso objetivo, fazer da nossa cidade, a partir da nossa igreja, uma casa de profeta para a glória de Deus. Essas são as realidades da nossa cidade, dos males que têm assolado as nossas famílias, dos maus que têm assolado as nossas vidas. E quando eu me deparo com esta palavra que se encontra no versículo 6, presta bem atenção, irmão, que assim diz: porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Eu percebo a grande verdade, meus irmãos, que existe avivamento da parte de Deus para o nosso tempo, para a nossa geração, para a nossa nação, para a nossa casa, e não podemos nos acomodar com as estatísticas, não podemos nos conformar com esta geração, mas devemos erguer a nossa voz e profetizar, assim como disse Abacuque: tenho ouvido, ó Deus, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos tempos. Eu percebo que o avivamento ele não vem por acaso, ele não ocorre aleatoriamente. O avivamento é uma resposta de Deus para um povo que busca a sua face e lhe adora em espírito e em verdade. Deus tem avivamento para a nossa cidade, Deus tem avivamento para a nossa igreja, Deus tem avivamento para a tua casa, para o teu lar, Deus tem avivamento para a tua vida, meu irmão. E o admirável nessa passagem é quando diz no versículo 6, porventura não tornarás a vivificar-nos. Ele questiona Deus. Ele questiona de uma forma sadia, de uma forma santa e reverente, mas ele questiona. Porventura, Senhor, não há de fazer nada. Porventura, não há de nos vivificar. E nos diz o texto, para que em ti se regozije o teu povo. O que é avivamento? Avivamento é trazer vida. Outrora havia vida, mas infelizmente a chama da vida se apagou. E diante dessa situação, torna-se extremamente necessário e imprescindível um avivamento, para que venha a avivar novamente, para que haja vida novamente. E nos diz o texto de uma forma tão específica, que esse avivamento ele ocorre quando o povo se regozija em Deus. Essa é a principal evidência de um grande avivamento. Porque de repente você pode olhar, né, para os alvoroços que têm ocorrido em nosso tempo e dizer, pastor, isso não é avivamento? Não,
Não confunda avivamento com movimento. Mas pastor, ali tem a unção do cai-cai, o camarada sopra, as pessoas caem, estende as mãos, as pessoas caem. Bom, o importante é saber como elas estão se levantando depois. Porque avivamento é transformação de vida. Eu não vou à igreja para cair, eu vou à igreja para me levantar. Porque o Deus que eu sirvo é aquele que me sustenta e me eleva a lugares maiores e a lugares melhores. Portanto, meu irmão, avivamento não é movimento. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Há muita euforia sendo confundida com unção. E nós precisamos ter esse discernimento para compreendermos o que realmente significa avivamento. E esse texto nos ensina a principal evidência de uma igreja avivada, de um povo avivado, de uma geração avivada, de uma nação avivada. E eu peço que em nome de Jesus você tenha essa singeleza, essa sabedoria, né, de interpretar a si mesmo, não interpretar quem está ao seu lado, não fazer uma leitura das pessoas que estão ao seu redor, mas de si mesmo, de perguntar para si mesmo, de ser capaz de se reavaliar e perguntar: eu sou uma pessoa avivada? Porque eu vou lhe dizer uma verdade, meus irmãos, eu não sei qual é a sua interpretação escatológica da história, mas por mais pessimista que ela seja, por mais que você venha acreditar que não haverá um avivamento global, que no final dos tempos serão tempos de apostasia, serão tempos difíceis, que o amor de muitos se esfriará, como muitos pensam assim, eu até entendo. Mas uma verdade é, se o avivamento não vier para o mundo, para o meu mundo, ele não deixará de existir. Você consegue entender isso? Então o avivamento, ele é pessoal. Independente do que aconteça ao nosso redor, o avivamento é uma busca pessoal. E essa busca é o nosso compromisso diante de Deus, de vivermos plenamente esse avivamento, independente de quem esteja buscando ou não buscando, nós devemos viver. E a evidência desse avivamento é quando o povo se regozija em Deus. E aí eu pergunto a você, você é, lógico, uma pergunta retórica, você não precisa me responder, mas você é uma pessoa avivada? A indignação do servo de Deus, o salmista, é: porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Eu aprendo que avivamento não é reproduzido por nós mesmos. Não pode ser inventado. Não seja igual aos filhos do sumo sacerdote Arão, que entra em sua presença, na presença do Altíssimo, com fogo estranho, e por isso eles são fulminados da presença de Deus. Portanto, meu irmão, esse avivamento, ele não é reproduzido, ele não é inventado, ele vem do Senhor, mas ele não vem por acaso, não vem aleatoriamente, e ele bem sabia, o salmista bem sabia, ao ponto de chegar diante do Senhor e dizer: porventura, ó Deus, não há de nos vivificar, porventura, Senhor, não há de nos vivificar para que em Ti venhamos encontrar o verdadeiro regozijo. E aqui eu gostaria de pontuar essa reflexão sobre as principais evidências de um avivamento. As principais, a primeira delas é a busca pela presença de Deus. E aí pergunte para si mesmo: eu sou uma pessoa avivada? A pessoa avivada, ela busca a presença de Deus. Ela busca a presença de Deus. Olha só, ela não busca os presentes de Deus, ela não busca as promessas de Deus, ela busca a presença de Deus. Um exemplo disso é Moisés, que sobe ao monte, o tempo passa. As pessoas se sentem incomodadas e começam a fazer interpretações precipitadas, como se Moisés já tivesse morrido. E aquele que não é capaz de esperar pacientemente em Deus, ele começa a criar bezerros de ouro. E o que é que o povo embaixo faz? Justamente isso, cria um bezerro de ouro para venerar. E Moisés na presença de Deus. E o que é que Moisés pede na presença de Deus? A oração de Moisés é: rogo, Senhor, que me mostre a tua face.
Esse era o maior desejo de um homem que estava na presença de Deus. Não é um pedido material, não é um pedido profissional, não é um pedido familiar, não é um pedido sentimental, não é um pedido emocional, não é um pedido ministerial, é um pedido espiritual. As demais coisas perdem sentido. Deus diz: Moisés, levanta-te e vai para a terra que eu te prometi. E saiba que vou te dar riquezas, vou te dar sucesso, vou te dar conquistas. Vou cumprir todas as promessas que um dia te proferi. Sabe o que é que Moisés diz? Qualquer um em nosso lugar, eu digo a parte de mim, né, batia as palmas, dava glória a Deus, aleluia, né, falava em línguas estranhas, em tudo mais. Mas Moisés disse: Senhor, eu não darei um passo sequer, se a tua presença não for comigo. Pouco importa as promessas, pouco importa os teus presentes, o que eu mais desejo é a tua presença. Isso é avivamento. É quando buscamos a presença do Senhor acima de tudo. É quando nos dias de culto nós temos regozijo de irmos à casa do Senhor e cumprir aquilo que está escrito no Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando você olha para o seu cônjuge, quando os pais olham para os filhos, quando os filhos olham para os pais e dizem: vamos à casa do Senhor. A satisfação do salmista no Salmo 84, versículo 10, mais vale um dia em tua casa do que 1000 dias na tenda da adversidade. Essa satisfação, ainda em Salmo 84, versículo 4, bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa. A satisfação de estarmos na presença do Senhor, isso sim identifica quem é um cristão avivado. É o regozijo pela presença de Deus, não pelos presentes de Deus, não pelas promessas de Deus. Então, meu irmão, seja você avivado em nome de Jesus. Amém? Seja você a mudança que espera nos outros. Seja você a transformação que espera nos outros. Comece a partir de você uma nova história. Então, preze pela presença de Deus acima de tudo. Que não perca ao longo da sua caminhada a sensibilidade de sentir Deus, perceber Deus. Eu estive certa feita conversando com um ateu que diz bem assim: olha, se você quiser que eu acredite em Deus, então me mostre onde Ele está. Aí eu disse: se você quer que eu duvide de Deus, então me mostre onde Ele não está. Onde é que Deus não está? Tão simples, né? Você conseguir ver Deus em tudo. Conseguir ver Deus, assim como Jesus, que trouxe sermões simples, mas os sermões dele, apesar de ser simples, se tornaram eternizados na história. Porque quando você olha para uma pomba, você lembra de quem? De Jesus. Você olha para as coisas do dia a dia, você olha para uma árvore, você olha para um rebanho, você vai lembrar sempre de Jesus, que usava as coisas tão comuns, tão cotidianas, e conseguia extrair lições tão especiais. Mas essa facilidade de Jesus é a facilidade de encontrar Deus em tudo. E eu não estou apresentando aqui uma espécie de panteísmo, tudo é Deus, Deus é tudo. Não é uma cultura animista que tende a adorar a criação ao invés do Criador, não. Mas é saber que em toda a terra se encontra a plenitude da sua glória. Em toda a terra, até mesmo na criação inanimada, os céus proclamam a glória de Deus, os firmamentos anunciam as obras feitas pela sua mão. Um dia discursa, a outro dia não há som, nem voz alguma se faz ouvir. No entanto, em toda a terra existe o reflexo da sua glória, conforme está escrito no Salmo 19, versículo 1 em diante. Então, um cristão avivado é aquele que busca a presença de Deus, que tem esse compromisso de estar com Deus, de viver com Deus e para Deus. É como os discípulos, Pedro, João e Tiago, quando sobem com Jesus no Monte da Transfiguração, diante daquela
fascinante revelação, eles pedem: Senhor, façamos 3 tendas, para que a gente possa ficar aqui. Ele não tem pressa de se apressar em sair da presença de Deus. O tempo perde sentido. Ele não olha mais a hora. O que ele deseja é que aquele momento seja eternizado. Você lembra dessa passagem que eu estou citando, né? O anseio dos discípulos: mestre, que vamos fazer morada, vamos ficar aqui. Jesus disse: nós precisamos descer porque há pessoas precisando de nós. Mas esses são os sinais de um grande avivamento. Quando Jesus olha para as 500 testemunhas que viram Jesus sendo assunto aos céus, né, a ascensão, sendo elevado aos céus, 500 pessoas, Jesus disse: ficai aonde estáis, até que do alto sejais revestido de poder. O tempo passa, sabe quanto tempo passa? 10 dias. Dessas 500 pessoas que se falam sobre elas no capítulo 1 de Atos, logo no capítulo 2 de Atos, no 2º capítulo mostra que não havia mais 500 pessoas. Sabe quantas pessoas havia? 120 pessoas que receberam de Deus o quê? O Pentecoste. Agora olha bem para mim. A promessa foram para 500 pessoas. Quantas pessoas desfrutaram da promessa? 120. E a pergunta é: onde estavam os 380? Dispersos, distraídos, simplesmente não compareceram aquele dia. E a Bíblia diz que o que antecedeu o grande avivamento do Pentecoste é que eles estavam perseverando em comunhão, perseverando em oração. Em cada alma havia singeleza de coração e eles tinham tudo em comum. Eu acho linda essa expressão. Tinham tudo em comum, porque quando nós buscamos a presença de Deus, não há dissensão, não há facção, não há motivo para discussão, porque em Provérbios diz: de onde produz todas as contendas que há, senão do coração orgulhoso do homem. Do coração do homem é que flui todas as contendas que há. Mas quando juntos buscamos a presença de Deus, na consciência que o que importa é que Ele cresça e resplandeça, e para que isso aconteça, você precisa sair de cena. Você precisa sair de cena. E essa é uma das coisas mais difíceis. Mas é essa compreensão que João Batista teve. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Ele não quis holofotes. Ele não quis popularidade. Ele não quis o glamour, não quis o status. E falando de João Batista, que vida tão extraordinária é essa? Porque ele não fez um milagre, ele não fez, nenhum prodígio, nenhum sinal, não fez nenhuma cura. Venhamos e convenhamos, se João Batista fosse um pregador nos dias odiernos, em nosso tempo, era um pregador fracassado. Digamos: olha, vai ter uma cruzada com o pastor João Batista. Quem iria? Não há cura, não há milagre, não há sinal, não há revelação, não há prodígios. Quem iria? Mas um dia, Jesus olha para os seus discípulos e fala e testemunha acerca de João. Tendes visto João Batista, o profeta? Conhecido como profeta, porém eu vos digo, muito mais do que profeta, porque dentre os homens nascidos de mulher, não há nenhum que seja maior que João Batista. Você consegue perceber que os valores de Deus são outros? Você consegue perceber que a balança de Deus são outras? E agora, por que João Batista torna-se o homem, aos olhos de Deus, mais importante do que os patriarcas, juízes, reis, sacerdotes, profetas e até apóstolos? Por quê? A integridade que ele tinha com o seu ministério. Perdeu a cabeça, mas não perdeu a consciência. Perdeu o pescoço, mas não perdeu o juízo. A integridade de ser profeta em seu tempo, a integridade de ser profeta em sua geração, não abrir mão da promessa,
não abrir mão das raízes, das suas origens. Então, meu irmão, os sinais de um grande avivamento, se você é um cristão avivado, você vai buscar a presença de Deus. Amém? A presença de Deus vai ser o mais importante na sua vida. Como dizia Davi, a tua presença é mais gostosa do que o vinho. Olha que coisa interessante, ele está dizendo que tem prazer na presença do Senhor, e quando ele diz bem assim, eu prefiro a tua presença do que os tesouros dessa terra. Ao ponto, permita-me relembrar desse fato, que Davi, humano como qualquer um de nós, peca. E peca da forma mais terrível. Você conhece a história, ele não somente adulterou, como também mandou matar a pobre vítima de Urias, que além de ser traído pela esposa, traído pelo rei ao ponto de tirar a sua própria vida. Então, em nosso ministério, Davi evidentemente seria excluído. Nada mais comum do que isso. No entanto, a confissão de Davi é algo tão extraordinário, que diante do Salmo 51 ele diz o seguinte, escuta bem, irmãos, isso, não retires de mim, Senhor, a tua presença, e não me repulses do teu Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que é que eu acho extraordinário? É que comumente isso não é mistério algum. Talvez eu, você, nós no lugar de Davi íamos dizer, Senhor, não retire de mim o trono, não retire de mim a coroa, o manto real, os palácios reais, não retire de mim o que eu conquistei. Mas ele não. Ele pouco se importa com o manto, pouco se importa com a coroa, pouco se importa com o trono, pouco se importa com o reino, pouco se importa com os palácios, porque ele bem sabia, sabe de quê, irmãos? De uma verdade que nós precisamos aprender, sobretudo viver. Tudo isso era consequência, era apenas resultado da presença de Deus em sua vida. Amém? Por isso que ele é inteligente demais, ele vai logo à base de tudo. Não retires de mim a tua presença, Senhor. Não retires. Conforme está escrito em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Naturalmente. Não é naturalmente não, tá? Naturalmente as coisas vão sendo acrescentadas. Você não precisa correr atrás da bênção para ser abençoado, irmãos. Ela que vai correr atrás de você. Está escrito em Deuteronômio 28, se atentamente me ouvirdes e cumprides todos os meus mandamentos, eis que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aonde você for, as bênçãos vindo, tá? Te acompanhando, até te alcançar. Amém? E quer um bom motivo para dar um glória a Deus? A Bíblia nos diz na Nova Aliança que em Cristo Jesus já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você já foi abençoado, você já é abençoado em Cristo Jesus. Amém, amados? Então, os sinais do avivamento é buscar a presença de Deus. É esse compromisso com a presença de Deus. É ser um caçador de Deus mesmo, sabe? Buscar a presença do Senhor e se fortalecer na presença de Deus a cada dia. E segunda característica que não pode deixar de ser apresentada é buscar a palavra de Deus. Se a primeira é a presença, a segunda é a palavra. Não houve sequer um avivamento na história sem a palavra. Até Moisés, quando desce, ele não desce com mãos vazias. Depois de 40 dias, ele desce com o quê? Com a mão na palavra. Ele desce com a palavra, para dar direção ao seu povo. Quando Josué está prestes a conquistar a terra prometida, prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, prometida a José, prometida a Moisés, Josué vem conquistando essa terra. Deus disse a ele, anda na minha presença, sê tu forte e corajoso. Medita na minha palavra de dia e de noite, para que
seja bem-sucedido em tudo que você vier a fazer. Deseja ser bem-sucedido em toda a sua vida? Medita na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Segunda vez, Deus diz a Josué: sê tu forte e corajoso, para fazer cumprir tudo que está escrito na palavra. O avivamento vem por meio da palavra, meus irmãos. E eu acho interessante quando Deus diz a Josué: ser forte, porque jovens, moçada, vocês bem sabem, para cumprir essa palavra, as pessoas pensam que nós somos fracos por professar essa fé, né? Vem tentar. Vem ver como é cabra macho aquele que serve a Deus. É olhar para o pecado e dizer não. É olhar todos os dias para a tentação, para a investida de Satanás e dizer não. Como dizia Thales Roberto, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia mesmo, como disse o apóstolo Paulo, dia após dia eu morro, crucificando a minha carne e mortificando o meu eu, para que Cristo venha reinar em mim. Aí você vai encontrar um cabra macho de verdade, sabe? É quando ele faz cumprir a sua palavra, a palavra de Deus em sua vida. Por isso é necessário força e coragem para viver essa palavra. Olha que interessante, olhe bem para mim, perceba comigo que veio aqui a lembrança, a vida de José. José, você conhece bem a história, foi traído pelos seus irmãos, que criaram a história da sua morte, e ele agora é vendido como escravo a um povo distante. Se coloca um pouco na vida de José, ele tem que aprender um outro idioma, uma outra cultura, viver distante dos seus pais, se ao menos a esperança de um dia poder reencontrá-los, porque afinal de contas seus irmãos o expulsaram. E agora ele acaba caindo na casa de Potifar, começa a crescer porque não vive frustrado, deprimido, decepcionado, não é um camarada que, sabe, se entrega à autocosmiseração. Ninguém me quer, ninguém gosta de mim, coitado, ninguém me vê, ninguém se importa. Não, ele vai encarando a realidade da vida, e se não há oportunidade, ele cria. Não espera pelas oportunidades, ele vai fazendo a sua história, sem querer viver as histórias dos demais. Ele cai na graça de Potifar, que Potifar diz: olha, eu lhe admiro tanto que a partir de hoje você é responsável por tudo que eu tenho, está em suas mãos. Eu só quero saber o que vou comer, porque o resto está em suas mãos. E aí, camarada, um boizão, a Bíblia diz que ele era formoso, bonito, né? Poderia aproveitar da circunstância, quando a mulher do governador Potifar, a Bíblia diz que ela era atraente, e ela veio ir atrás de José. O que é que ele podia pensar como um boizinho? Rapaz, ele já me deu tudo mesmo, qual o problema pegar a mulher dele? Poderia pensar assim, não, já tem tudo que é dele mesmo, vou aproveitar aqui, como um boizinho, rapaz, eu vou curtir aqui, ninguém vai saber, ninguém vai perceber, e aqui eu vou garantir, sabe, a minha profissão para o resto da minha vida, porque eu nunca vou ser demitido. Ela vai sempre me ajeitar. Ele poderia pensar assim. E a Bíblia diz que essa mulher se atirou para cima de José, ao ponto de que rasgou suas vestes, ele saiu correndo. Ele saiu correndo porque não quis se entregar ao pecado. Ele simplesmente, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, foge, ó jovens, das paixões da tua mocidade. Você tem que fugir. É interessante que a Bíblia não manda fugir do diabo, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele... A Bíblia não manda fugir do diabo, mas a Bíblia manda fugir das paixões. Foge, jovem, das paixões da tua mocidade, que cega o indivíduo completamente. E José poderia se aproveitar daquela ocasião, mas ele fugiu. Foi homem porque fugiu. Interessante, né? O cabra foi homem porque fugiu, perna para que te quero, correu. E as roupas dele ficou nas mãos. Agora, estudando as leis daquela época, diante de todo o alarde, porque ela ficou revoltada a ser rejeitada, diz que mulher excluída é pior do que crocodilo, né? Há um adágio
por aí que diz isso. Então, ser rejeitada, ela fica furiosa e ela começa a criar a história de que ele tinha dado em cima dela. Aí você vai ver a Bíblia, você não vai encontrar um motivo que vem convencer a Potifar. Mas o fato dele não ter matado José nos leva a acreditar que ele acreditou em José. Mas para se resguardar sua hombridade, né, diante de sua imagem e diante de toda a repercussão, ele prende José. Ele bota José no cárcere. José começa a sofrer no cárcere. Eu tive a preocupação, um dia, li a nível de informação, eu li o Alcorão. E quando você lê o Alcorão, você vai perceber que houve um motivo em Potifar que o levou a acreditar mais em seu escravo, seu empregado, seu funcionário, subalterno, subordinado, do que na sua esposa, companheira. Qual foi o motivo? Potifar disse: me traga as vestes, está escrito no Alcorão. Se as vestes estiver rasgada pela frente, então ele estava tentando agarrar a minha esposa. Mas se tiver rasgada por trás, ele estava fugindo desse assédio. O Alcorão, ele traz esse detalhe, né? E, de fato, estava rasgada atrás. Essa era a certeza que ele tinha para preservar a vida de José. E, por muito amar José, não matou José. Colocou José no cárcere. E José tinha tudo, meu irmão, para viver complexado. Tinha tudo para viver indignado. Mas eu trouxe a história de José aqui para lembrar um caso aqui a vocês. Ei, olha bem para mim. A lei vem 430 anos depois de José. Depois que José entra no Egito, o povo do Egito, os hebreus, passam 430 anos no Egito até surgir Moisés. Naquela época não existia lei, não existia restrições, não existia proibição, não existia escrito: não adulterarás. Ele poderia simplesmente dizer: bom, não há nenhuma lei, eu vou aproveitar. Mas a Bíblia nos revela uma lei superior, mais elevada. Não é aquela que é escrita em pedra nem em papel, mas aquela que é escrita no coração. José olha para aquela mulher e diz: por acaso trairia eu ao meu Deus? Em primeiro lugar, o temor reverencial. Ninguém está vendo, ninguém está sabendo, as pessoas podem nunca saber e podem nunca ver, mas eu jamais farei isso contra o meu Deus. E faria eu contra o meu Senhor, aquela consciência, sabe, que dignifica o cidadão. Não havia lei, mas um homem avivado, ele preza pela palavra. E sabe de uma verdade? Quando Jesus diz: a minha palavra é espírito e vida, a palavra está além do papel, está além de pedra. Eu fui convidado uma vez para fazer, aqui em Paulo Afonso, um culto administrativo em uma igreja para saber se um pastor ficava ou se um pastor não ficava. Eu fui muito criticado por isso, por minha atitude. Não me arrependo e faria a mesma coisa, porque eu sei por que fiz e para quem eu fiz. Eu cheguei diante dessa igreja que estava sofrendo essa divisão. Alguns irmãos são testemunhas, lembram perfeitamente, né? Abri a Bíblia, escuta só, e segura bem aí, viu? Cheguei e disse bem assim: olha, a Bíblia fala sobre, em 1 Coríntios 13, sobre o amor, mas se vocês não estão dispostos a viver o amor, pegava a página e amassava e jogava no chão. A Bíblia fala em Salmo 133 sobre a comunhão, mas se vocês não estão dispostos a viver a comunhão, jogava. A Bíblia fala em tal passagem sobre perdão, mas se vocês não estão dispostos a viver o perdão, foram 5 páginas rasgadas. Comunhão, perdão, amor, enfim. Todo mundo, muita gente, né? Como até hoje falam, rasgou a Bíblia. Eu disse bem assim: vocês estão escandalizados porque eu fiz isso? Maior escândalo há quando a gente deixa de viver essas verdades em nossas vidas, porque essa palavra é apenas papel, é apenas folha,
ela só se torna vida, e vida em graça, e vida em abundância, quando ela torna-se prática, não simplesmente teórica em nossas vidas. Entenderam? Amém? Pode criticar, pode se escandalizar, mas a verdade aqui é, esse livro nunca terá nenhum valor se ele não transformar a minha vida, não transformar a minha história. Você pode citar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se você não viver, a palavra vai dizer, não seja somente ouvintes, seja praticantes da palavra. A palavra só faz sentido quando nós vivenciamos a palavra. É por isso que o avivado, ele tem prazer na palavra de Deus, ele se debruça na palavra de Deus, ele se deleita da palavra, e ele não precisa da escrita registrada em papel, registrada em pedra. O que ele precisa mesmo é dessa escrita no seu coração. No seu coração. Um dia, falaram de um pastor Tozer. Ele é um pastor oriental, e ele teve até algumas distorções, que foi considerado como um pastor herético, mas a vida de devoção desse camarada é incrível, e ele não tem os mesmos prestígios que nós tínhamos. Por isso ele cometeu essas distorções, é natural, é compreensível. Mas um dia, conta-se a história de que ele se converteu. Assim que se converteu, ele sentou numa mesa e estava várias pessoas, e abriu uma garrafa de vinho e começou a servir o vinho ali. E perguntaram, Tozer, você aceita? E ele perguntou, eu não sei se eu posso. Eles não tinham Bíblia, o acesso às Escrituras nessas regiões orientais são muito difíceis. E alguém disse, eita, o pastor foi embora, o pastor ia lá uma vez ao mês, agora só mês que vem que a gente vai ficar sabendo qual é a resposta. Bom, enquanto o pastor não vem, então não há problema nenhum beber. E a maioria bebeu. E quando o pastor veio, o Tozer perguntou, pastor, o que é que eu faço? Olha só, irmãos, o pastor perguntou, Tozer, o que foi que você fez? Eu decidi não beber, porque o Senhor da minha vida, Ele falou ao meu coração, não beba. E o pastor olhou para ele e disse, então você fez o certo. O que eu quero dizer é isso, que há uma palavra que ressoa mais forte, que reverbera mais forte. Essa palavra é espírito e vida. É quando Deus fala diretamente, pessoalmente, com você. Eu não estou dizendo aqui que tomar vinho é pecado. Se bem que muitos me conhecem, para mim é. Porque eu conheço de onde eu vim. Eu sei as minhas concupiscências. Então eu evito a todo custo. Até mesmo porque um pouco de fermento, ela leveda toda a massa. Então a gente evita a todo custo. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é essa voz do Espírito. Sabe? Quando Jesus diz, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não desce. Mas saiba que eu vou para que ele desça. E quando o Espírito da verdade estiver com vocês, ele vos guiará em todo caminho que se deve seguir. O Paráclito divino, ele vos ensinará. Então nós temos um mestre por excelência sempre à nossa disposição, instruindo-nos passo a passo sobre a jornada que precisamos trilhar. Isso é o verdadeiro avivamento, irmãos. É quando nós prezamos pela presença, mas também prezamos pela palavra. Pela palavra de Deus. É quando nós tomamos realmente posse dessa palavra. Aí sim, você vai ser um cristão avivado. E você vai entender o que está escrito no Salmo 85, versículo 6. Porventura, não tornará a vivificar-nos para que em ti se regozije o seu povo. Concluindo, vou concluir como comecei. A maior evidência do avivamento é quando nós nos alegramos em Deus. É quando Deus é a principal motivação da sua alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4.
Paulo está aprisionado no cárcere romano com a sentença de morte sobre a sua vida. Ele está contando os dias, na certeza que a qualquer hora ele vai ser decapitado. Ele tem a oportunidade de escrever. Sabe o que é que ele escreve? Alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A pergunta é, o que esperar desse homem? Lamúrias, acho que o pessoal, vamos imaginar, né, os irmãos em Filipenses, quando vê a carta aí, lá vem lamentação, lá vem lamúria, lá vem, ele vai resmungar, ele vai soltar o verbo mesmo, ele está aí há tanto tempo, até agora nenhum milagre aconteceu de libertá-lo. Quando abrem a carta, se depara com esse versículo que diz, alegrai-vos. E Paulo explica o principal motivo, razão da nossa alegria. Alegrai-vos no Senhor. Não procure alegria nas circunstâncias, nas adversidades, nos infortúnios, nas situações. Não procure alegria nas palavras humanas, nas promessas alheias. Não procure alegria nas emoções, nas sensações. Não procure alegria nas euforias, nos alvoroços, nos alardes. Não procure alegria de uma forma sensorial, de uma forma material, mas que a sua alegria esteja sempre no Senhor. Porque se a sua alegria sempre for o Senhor, meu irmão, o sol pode amanhã não aparecer, as estrelas podem ainda hoje cair do firmamento, todas as leis desse mundo podem se levantar contra nós, podem destruir as nossas instituições e rasgar a nossa confissão de fé, mas uma verdade é, eles nunca vão poder roubar o gozo que nós temos de servir ao Senhor. Não poderão nunca tirar o gozo, a satisfação, a alegria que nós temos de servir ao Senhor, de estarmos na presença do Senhor, sobre a palavra do Senhor. Sabe, eu não sei o que nos aguarda nesses dias terríveis que virão, onde a Bíblia fala sobre dias maus, sobre os dias trabalhosos, mas de uma coisa eu posso assegurá-los, de uma verdade eu posso garantir, nada poderá roubar a nossa alegria, porque, em primeiro lugar, nós vivemos na presença de Deus, e na presença de Deus há fartura de alegria, até a tristeza se converte em alegria, e sai saltando de alegria. Na presença de Deus a fonte de gozo, a fonte de plena satisfação, e a Bíblia nos garante uma verdade, a alegria do Senhor, nossa força é. A nossa força é a alegria do Senhor. Portanto, não há o que temer, não há quem temer, não há motivo para se abater, nem viver atemorizado. Por isso, a minha oração nessa geração é, porventura, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo. Vivifica-nos, ó Deus. Vivifica-nos, para que a gente possa ver os anciãos regozijados em Ti, para vermos os jovens regozijados em Ti, para vermos as crianças regozijados em Ti. Vivifica-nos, aquela alegria natural, aquela vontade de pular, de dançar, de chorar, de rir, de cantar, de externar de alguma forma as nossas sensações e nossas emoções, porque o fato é, irmãos, e aqui eu quero concluir, fato é que nem tudo que faz barulho promove a presença de Deus, mas aonde há a presença de Deus, há barulho, não tem como ter. Você não consegue sentir a presença de Deus simplesmente se conter. Você faz igual a Pedro, Silas. Não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Nada pode nos calar. Nada pode nos calar. E a alegria é tão grande que você sai contagiando todas as pessoas que se encontram ao seu redor. Porque Jesus é bom.
E aí você, igual aquele homem coxo, lembra? Em frente às portas formosas, quando, no caso, Pedro e João está andando e vê quem? Um homem coxo de nascença. Olha para eles e diz: olha, me dê uma ajuda. Olha que coisa tão linda. Vê bem, Pedro e João olham para aquele homem e diz bem assim: olhem para mim. Testemunho da igreja para olhar para aquele excluído, porque devido à sua enfermidade ele não poderia adentrar nas portas do templo. Mas Pedro diz: olha para mim, eu não tenho ouro, a gente não precisa de ouro, eu não tenho prata, quem disse que a gente precisa de prata? O que eu tenho, eu te dou, levanta-te e anda. Isso nós temos, o poder de Deus. Aquele homem se levantou, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não andou. A Bíblia diz que ele pulou. Levantando, nunca andou na sua vida, sabe? Ele não andou nem caminhou, ele pulou. O que seria natural? Seria um camarada desse procurar sua família, sua parentela. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá para dentro do templo, pulando. No lugar que ele era excluído, rejeitado, ele entra lá pulando de alegria, acabando com o protocolo, com toda a formalidade. É como o cego que é curado, e os fariseus dizem: olha, quem foi que te curou? Quem foi que te curou? Como foi que isso aconteceu? Sabe o que é que o cego responde? Eu não sei, eu só sei que um homem chamado Jesus, ele me curou. É isso que o mundo precisa ouvir. Nós não estamos aqui para dar satisfação e explicação de milagres. Milagres não se explica. As pessoas querem saber como fomos libertos. As pessoas querem saber como fomos restaurados. As pessoas querem saber como fomos transformados. Não precisa dar satisfação para ninguém, porque milagre não se explica. Basta dizer: um homem chamado Jesus mudou o meu viver. Um homem chamado Jesus mudou o meu viver, mudou a minha história. Sempre haverá legalistas de plantão, sempre haverá religiosos querendo informação sobre o que aconteceu na minha vida, na sua vida. Ei, você não precisa dar satisfação, basta tão somente dizer: um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus, ele mudou, e ele ainda muda a história. Louvado seja Deus. Quando eu me converti, muitas pessoas perguntaram isso: como você conseguiu parar de beber? Como você conseguiu parar de ir para a festa, para a farra? Eu não tinha explicação, irmãos, porque até hoje eu não consigo compreender bem como isso aconteceu de uma forma tão repentina e assustadora. Minha esposa sabe disso, como a mudança foi tão, tão autêntica, por mim mesmo, eu não sei, que eu não tinha força, nem condições nenhuma. E a única resposta que eu tenho até hoje é essa: um homem chamado Jesus, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Ele tirou o meu pranto e me deu gozo. Ele tirou o meu medo, me deu coragem. Ele tirou a morte, me deu a vida. Esse homem Jesus mudou a minha vida. Esse homem chamado Jesus mudou a minha história, e nele eu encontro regozijo para viver, nele eu encontro motivo para existir. O Senhor é razão da nossa alegria, o Senhor é razão da nossa alegria. Regozija, Senhor, a tua igreja, regozija, Senhor, o teu povo, para que em ti venhamos encontrar fontes de gozo, fontes de satisfação e plena paz. No dia que não houver satisfação mais na sua vida de servir ao Senhor, deixa eu te ser sincero, no dia em que não houver mais no seu coração satisfação de servir ao Senhor, deixa eu lhe dizer uma verdade: algo está errado. Algo está errado. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Servir a Deus não é algo que você faz por pressão ou por opressão. Não. O jugo é suave, o fardo é leve. Isso não significa que a vida é fácil. O caminho continua estreito.
a porta apertada. Mas você continua semeando com lágrimas, na certeza que vai colher com júbilo. Nada pode tirar o nosso prazer de servir a Deus. E se em algum momento você perder isso, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E deixa eu ser mais sincero ainda. Você sabia que às vezes um desânimo vem no meu coração, querendo me impedir de ir ao culto, de ir a um compromisso da igreja? Isso é natural. É o conflito entre a carne e o espírito. E toda vez que isso acontece, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e percebo que os cultos em que eu vou, sem ter vontade de ir, são os melhores da minha vida. E tudo me faz entender que era uma investida do inferno para tentar me impedir de ter um encontro com Deus naquele dia, naquele lugar. Portanto, irmão, não perca a essência do primeiro amor. Não permita que em ti se apague a chama que um dia o Senhor acendeu e reacendeu através do seu Santo Espírito. Se coloca em pé em nome de Jesus, dá a mão ao irmão que está ao seu lado e diz: aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra e a torna conhecida no decorrer dos anos, porque assim como disse Abacuque, assim eu torno a te dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos e nos currais não haja mais gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação, porque Ele me faz andar além dos meus próprios limites. Declare isso agora: Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar além dos meus próprios limites. As circunstâncias dizem que não, amigos dizem que você falhou, mas escuta uma coisa: Jesus vem te dizer, Ele está contigo. Oh, aleluia! E essa presença nos conforta, essa presença nos fortalece. Se Ele está comigo, não há o que temer, não há quem temer. Se Ele é quem me guia aos pastos verdejantes, eu caminho às águas tranquilas, eu sou conduzido. Louve a sua mão aos céus, exalte ao Senhor seu Deus, nosso Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.